Posso? Que bênção, né? Mais um programa do podcast das Gêmeas. Estamos aqui no estúdio do Sopro, recebendo um casal. A energia aqui hoje tá assim, ó. Vocês vão amar esse bate-papo. Mas primeiramente eu quero falar que hoje nós nos arrumamos no Salão de Beleza Espaço Vanessa Martins. Fizemos nossas unhas com a nossa colega, a Nath Halpe. Quem quiser ir lá nos visitar, né? A minha cabeleireira aqui, Flávia Cantarelli. Nos produzimos para poder vir receber, né, nessa tarde, esse casal empreendedor, cheio de fé, de testemunho. Eu acho que vai ser pouco esse podcast, né, Tatá? O que tu acha? Eu acho que vai ser o primeiro episódio desse podcast. Exatamente. Vai ser uma série. É isso aí, então. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem está assistindo aí. Não sei qual é o horário que tu vai assistir esse podcast. Muito bom estar aqui de volta no Sopro, né? Com essa produtora Iso maravilhosa, o Eduardo. E tá aqui nessa mesa com pessoas especiais, com pessoas que Deus nos presenteia, e trazer assim esse bate-papo, essa conversa que eu acho que vai ser muito edificante, né? Acho que essa é a palavra, né? É, muito edificante. Vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu vou apresentar eles, mas eu vou querer que eles se apresentem, né? Eu acho que é mais legal, porque eu acho que eles gostam de falar. É um casal que não é de Capão da Canoa, mas escolheu o Capão da Canoa para investir. Isso é muito legal, né? Pessoas que acreditam nessa cidade, que vêm aqui para investir nessa cidade. Ela é uma menina que a gente conheceu e a gente se conectou desde a primeira vez que a gente se viu. Mas antes disso eu preciso falar. Sabe? Ela tem uma pessoa que é prima dela, que eu amo de paixão, Carlinha, a Carla, que mora em Bagé. Tu vai ouvir esse podcast, vai ouvir a gente falar de ti. Foi através da Carla que me falou dessa pessoa, que eu tinha que conhecer essa pessoa, né? Tá aqui em Capão da Canoa. É verdade. Então, ela é Maria Eduarda Mansur. Ela é empresária e mentora de mulheres. E o seu marido é o João Pedro Zago, empresário e CEO da empresa Arroio Ilhas Resort. E ele tem muito mais outros empreendimentos. Mas eu vou querer que ele se apresente, porque vai ficar mais bonito do que eu ficar falando aqui. Então, Duda, posso chamar de Duda, né? Claro. Te apresenta e depois o João Pedro vai se apresentar para nós. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa do nosso podcast das Gêmeas. Nossa, para mim é uma honra estar aqui nessa mesa. Muito feliz, muita gratidão a Deus, a vocês, né, por essa oportunidade. E dizer que, nesse momento, assim, eu tive uma revelação muito forte no meu coração, sabe? Que é como se tudo mesmo estava esperando por esse dia, sabe? Porque eu creio que esse dia é um marco pra gente como casal também. Por tudo que a gente passou juntos, né? Sim. Como casal. E hoje eu pensei assim, nossa, tudo que a gente passou juntos e hoje a gente poder tocar a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas, estar aqui com uma oportunidade, me veio algum sentimento muito forte no meu coração em relação a isso. Então, eu agradeço muito, muito mesmo, de coração. E meu nome é Maria Eduarda, né? Como vocês viram, como vocês já mencionaram. Eu sou empresária há pouco tempo, porque eu era advogada, né? Eu digo eu ainda sou advogada, mas eu estou largando a advocacia aos poucos, porque realmente Deus me chamou para um outro propósito ainda maior. E eu mentoro também mulheres, né, que querem passar por um processo de transformação, de mentalidade, de projetos, de sonhos. Então, eu tô aí também com elas nesse projeto, ajudando elas. E é isso, eu sou também mãe da Maria Vitória, nossa filhinha maravilhosa, que tem 5 anos, e esposa do meu amor, do amor da minha vida, o João Pedro. Ai, que lindo. Bom, então, meu nome é João Pedro, né? Nós já estamos aqui em Capão da Canoa, morando, agora o dia 30 de outubro, fez 3 anos, né? E, em primeiro lugar, né, eu gostaria de mencionar, eu vou iniciar pelo fim da minha esposa, né? Eu sou o João Pedro, em primeiro lugar, eu sou esposo da Duda, né? Nós temos uma filha maravilhosa, que é a Maria Vitória, né? E somos muito gratos a Deus, a essa terra, né, que nos acolheu com tanto carinho, né? Essa terra de prosperidade, uma terra que demanda leite e mel, né? Que é Capão da Canoa. Eu falo isso também. Né? Eu sou uma pessoa que sou oriunda, né? Minha família vem do campo, do setor primário, sou um apaixonado pelo setor agropecuário mundial brasileiro, né? E, viemos embora então há 3 anos, né, da fronteira com o Uruguai, né, da cidade de Bagé, e Deus colocou um sonho em nosso coração e nos deu mais do que um sonho, nos deu uma palavra, né? Porque sonho é algo que você vislumbra, né? E uma palavra é visão é aquilo que você tem a certeza, né? Então, o dia que nós viemos para cá, Deus mudou o nosso coração, né?
de uma forma extraordinária. Porque eu era uma pessoa que eu vinha para a praia 3, 4 dias e já queria voltar, né? Mas o dia que a gente decidiu verdadeiramente, que a gente teve o sim, que a gente teve a palavra, porque nós nos movimentamos através de palavras, né? Palavras de Deus, né? Da Bíblia, de Cristo, né? De Jesus Cristo, né? Nós tivemos essa palavra, eu me lembro até hoje, eu chego a me arrepiar. O dia que eu cheguei na rótula, no meu coração bateu forte, quase como o dia que eu conheci a Maria. Ai, que lindo! Eu me apaixonei por essa cidade, né? Me apaixonei pela praia e hoje para qualquer lugar que nós vamos eu não vejo a hora de voltar para cá, porque eu sei que aqui é o nosso lugar. Eu sei que aqui nós temos algo para fazer, algo que não é somente deste plano, mas é algo divino, é algo eterno, principalmente, né? Tem as coisas que Deus tem nos dado, nos ensinado, né? Mas a gente sabe e a gente crê muito nisso, a nossa vida é baseada nisso, né? Que há algo futuro, algo que que estamos edificando que não é para esse mundo, né? Então basicamente a nossa história se resume a isso, né? Que lindo. Deus nos conecta a pessoas que nos traz esse mesmo sentimento, sabe? Porque quando a gente veio embora para cá foi a mesma coisa. Eu andei de carro pelas ruas logo depois de uma perda que a gente teve e Deus me trouxe esse sentimento também. Por que você não vem para cá? Me veio bem forte isso assim no meu coração, compartilhei com a Tataia, né? E lá Deus assim nos deu também uma palavra e disse um mês vocês podem ir embora, em um mês. Nossa, e foi assim também, Deus. sabe? Capão da Canoa, acho que tem isso, assim, essa energia, esse lado, eu acho que tem oração, intercessão, de pessoas com o coração voltado para Deus, traz essa conexão. Eu quero essas pessoas lá porque esse trabalho que eu tenho, eu acho que é isso que Deus faz, assim, né? E aí traz a prosperidade, né? Terra que mana leite, eu sempre falo isso também, né? Quando eu falo das pessoas de Capão da Canoa. Não, e o mais tremendo, assim, de tudo que o João Pedro colocou, assim, é isso, sabe? Porque eu não sei vocês, mas a nossa profissão, nós somos cabeleireiras. Tenho 24 anos de profissão, então eu produzi muito na minha cidade, fiz muito na minha cidade, mas eu queria ter feito muito mais. Principalmente em relação a levar as pessoas a Deus. E nós tínhamos o nosso próprio negócio lá. E a gente trabalhou muito, a gente foi muito próspera lá, mas esse lado espiritual parecia que lá na nossa cidade não fluía. E a gente veio pra cá, parece que a gente não precisa fazer nada, a gente abre a boca e Deus faz as coisas acontecer. Eu não sei se com vocês também foi assim, vocês têm essas experiências pra contar, dos negócios de vocês. Se a Duda quer falar um pouquinho assim dessa mentoria que ela faz, dessa transformação com mulheres, assim, porque antes tu não tinha isso lá. Não. Isso começou aqui. Então conta Na um pouquinho, verdade, depois o João Pedro fala também. Eu não tinha nada disso lá, né? Na verdade, lá eu era uma menina. E Deus me trouxe aqui pra me fazer uma mulher, né? De verdade. Porque eu era uma menina cheia de sonhos, mas me sentia muito incapaz, assim, de conseguir fazer as coisas, sabe? Eu era muito limitada. A minha mente era muito limitada. E passar por esse processo de mudança, que não foi somente de cidade, né? Foi mudança de negócios, foi mudança, né? Amor, de tudo, né? De expectativas, de sonhos, de projetos. Ou seja, nós tínhamos toda uma linha para viver que a gente tinha projetado, né? É aqui onde a gente quer chegar, isso aqui que a gente quer fazer. Sim. E, de repente, tudo aquilo se tornou impossível, sabe? Era como... Não tinha mais como seguir aquela linha. Nós tínhamos que escolher um outro caminho. Nós éramos obrigados a escolher outro caminho. E naquele momento, assim, foi um momento de muita crise, né? Dentro da gente, né? Porque até tu perceber, até tu entender que tudo aquilo fazia parte de um plano divino, naquele momento a gente não tem essa percepção, né? Naquele momento a gente até sofre, né? A gente entra numa crise, a gente procura culpados, a gente procura, né, outras situações, né, amor? A gente realmente tenta encontrar razões por eu estar passando por aquela situação. Sim. E naquele momento, com toda a minha maturidade que eu tinha, né, eu estava assim, mas eu tinha muita fé. Muita fé. E isso sempre foi uma marca minha e do João. Que a gente sempre teve muita fé. Tudo que a gente fez na vida, né? Então... Quando vocês se conheceram, vocês já eram cristãos? Não. Se converteram casados, assim, os dois resolveram ir... Não, na verdade, sempre fui muito... sempre busquei muito a Deus, né? Sim. Em todas as religiões. Sim. Porque eu queria muito Ele. Até que um dia minha sogra me convidou para uma célula. E eu tinha um problema muito forte de ansiedade e depressão. Muito forte mesmo. Tomava várias medicações, assim. E aí a minha sogra me convidou para uma célula que acontecia na casa dela. Eu morava em Porto Alegre, fazia faculdade de Direito lá. O João morava em Bagé. Né? Para que vocês entendam, eu sou de Bagé, mas quem morava lá era ele. Na época a gente se conheceu lá, quando eu fui para passar as férias com a minha família, que também é de lá. E daí eu tava morando em Porto Alegre, morando sozinha.
E a minha sogra me convidou. Vem para uma célula aqui na minha casa. E daí eu fui. E naquela célula a palavra era amor. E falava do amor de Deus. Ai, que lindo. E eu nunca, buscando Deus sempre, todas as formas, eu nunca tinha sentido aquele amor. E eu disse, meu Deus, eu sou amada. O Senhor me ama mesmo assim. Daí eu cheguei em casa e eu olhei para aquele monte de medicação, sabe? E eu, quase chapada de depressão, de ansiedade, sabe? De tantas crises assim. E eu falei assim, não, eu confio nesse amor. Deus, eu confio nesse amor. A partir de hoje, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Foi instantâneo, assim. Foi muito forte. Foi uma fé muito grande naquele momento, sabe? Até às vezes eu falo para as pessoas que tomam medicação, eu falei assim, olha, eu não indico se tu não tiver a fé que eu tive naquele momento. Precisa muita fé. Porque foi muito forte. E desde aquele dia eu nunca mais tomei um remédio na minha vida. Tarja preta, que era o que eu tomava, Sim. né? Nunca mais eu precisei de um remédio para depressão, ansiedade, porque na mesma hora Deus me curou. Mas como que Deus curou? Deus curou quando eu descobri esse amor, né? Então esse foi o meu maior testemunho. E aí eu comecei um relacionamento com Deus que eu não tinha encontrado em nenhuma outra religião, respeito todas, né? Sim. Mas eu não tinha encontrado. E aí começou a célula, daí comecei no culto. Daí o João, que acompanhou o meu processo de depressão, de ansiedade, viu aquela transformação, né, amor? E aí até ele vai contar o testemunho dele, né? Não vou contar por ele, que nós mulheres queremos contar daí, né? E daí, conta, João, por que tu veio daí? Na realidade, eu fugi muito tempo, né? Nós temos um evento que hoje a gente não mede esforços em servir, tanto presencialmente quanto também financeiramente, que é chamado Encontro com Deus, onde você realmente tem um encontro com Deus. Né? E nesse momento, até esse momento eu havia sido inscrito, acho que se eu não me engano, em 13 encontros. A irmã dele escreveu ele, que a irmã dele... Tu não ia em nenhum. E eu não ia em nenhum. Teve um que eu fui e fugi. Cheguei e fui embora. Mas Deus, ele nunca desiste da gente. Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca vai desistir de vocês, nem de ninguém. Deus, ele sempre vai estar conosco. Deus é Deus, né? Mas então, voltando para a parte da conversão, eu vi a mudança de vida na Maria. A Maria foi uma célula e ela voltou, ela era outra pessoa. E exatamente o que ela falou, amor. O que eu senti foi amor, né? E é o perfeito amor, que é o que nos mantém, né? O perfeito amor que lança fora todo medo, né? Então é esse amor que ela fala, né? Não é um amor humano, não é um amor eros entre o homem e a mulher, mas é um amor ágape, que é um amor incondicional. É um amor que só Deus pode nos dar. Verdade. E isso supriu o buraco que eu tinha no meu coração e aquilo que a Maria buscava em outros lugares e não achava, né? Que somente Cristo pode nos dar, né? Então nesse momento eu comecei e eu decidi, nossa, eu já amava ela, ali eu tive a certeza, né? Realmente é a mulher da minha vida, eu quero casar com essa mulher. Então aí nós partimos, né? Nós fomos esse encontro e aí nossa vida realmente foi transformada, porque a palavra de Deus, ela é algo que tem que gerar vida, ela tem que transformar, né? E nós temos que viver aquilo que a gente prega, porque senão seria uma heresia, né? A Bíblia está ali para que a gente venha viver tudo que está ali, as promessas, né? Por um exemplo, só no Novo Testamento há mais de 2.000 promessas de prosperidade para as nossas vidas. Por que nós não acessamos? Deus já nos deu, né? Então, porque nós não acessamos esse relacionamento. Deus sempre estava à minha porta me chamando, mas eu não acessava, né? Então, nesse dia eu aprendi que eu quero acessar tudo que Deus tem para mim. E a gente começou, né, amor? Tipo, constantemente, a gente nunca mais parou. Faz quantos anos? Foi em 2013. 2013. Faz e bastante. que importante assim que ele falou, né? Que tu procurava Deus em todos os lugares e não encontrou, mas encontrou nesse. E o vazio que a gente tem, porque todo mundo tem esse vazio. Mas quem a gente não tem assim, Jesus tem esse mas vazio. se eu comprar tal coisa, eu vou suprir esse vazio. Daí compra, não é. Todo mundo tem esse vazio. E esse vazio ele só realmente é preenchido com a presença de Deus mesmo, né? É isso aí. Somente Ele pode nos preencher, né? E isso é algo extraordinário. Ali, né, nesse momento eu também pude ver que não era só para preencher esse vazio, mas eu pude... Porque financeiramente vocês não precisavam supor assim que as pessoas dizem, né? Não. Rico não vai pro Senhor, ou a pessoa que tem, não. Naquele... O vazio ele tá no porco. Naquele momento não tem. Não tem, né? É que esse João buraco tinha um padrão nada... de vida muito Sim, alto. tu já tinha me compartilhado isso. Esse buraco não há nada que se encaixe, nada entra ali, né? Nada entra ali, é só Cristo mesmo. Só Cristo. Né? Já é perfeito para ele. Isso. E aí eu entro na parte empresarial também, eu aproveito essa deixa, né? Porque ali eu pude descobrir o meu melhor amigo, né?
E muitas vezes eu passava assim, eu olhava no trânsito, os caras me olhando assim, nossa, o cara me olhando, esse cara é doido, né? E realmente eu tava falando com o meu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Sim. Né? E desde lá a gente começou a ouvir, ser sensitivo a isso. A gente começou, eu converso com ele, é algo diário, né? Eu aprendi com pessoas à minha volta, como minha irmã, meu cunhado, né? Grande homem de Deus, grande mulher de Deus, a realmente a escutar tudo. A gente tem que ter a paz, a perfeita paz que esse amor nos traz, né? Para direcionar tudo. Até o simples fato de vir aqui, eu senti paz e alegria, por isso a gente veio, né? Para fechar um contrato, para fechar uma negociação, uma venda, uma compra, né? A gente tem que ter paz, porque ainda que para os olhos dos homens parece algo muito bom, como era a nossa vida, né? Mas na realidade, para Deus, ele tem o melhor. Ele que sabe o que é melhor no nosso respeito. Verdade. E a gente vive dessa forma dentro da nossa casa, no nosso casamento, no criar a nossa filha e nos nossos negócios. E desde o momento que a gente começou a viver isso e buscar realmente esse estilo de vida, né, que é o que está na Bíblia, genuinamente, né, nós começamos a prosperar. E a prosperidade, ela não é somente financeira. A prosperidade é em todas as áreas de nossas vidas. Né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e nós devemos prosperar em todas essas áreas. Exato. Né? Então, a partir de hoje, quem dirige a nossa família... Né? A partir de hoje não, a partir desse dia, né? A partir desse dia, quem dirige a nossa família verdadeiramente é Deus. Não quer dizer que a gente não tenha problemas, que nós não tenhamos desafios, pelo contrário, nós temos. Né? Porém, nós temos algo a mais, nós sabemos que nós temos a paz, né? Que esse amor traz. E Jesus falou que no fim tudo ia dar certo, né? Então, diante de todos os desafios, a gente sabe que tudo vai dar certo. Não, e assim, a gente nunca perdeu a fé, mas a gente tinha a fé errada. A gente tinha a mentalidade errada. Então eu acho que esse trabalhar de Deus na nossa vida ao longo do tempo que a gente converteu e tudo que a gente passou nos nossos negócios, nos nossos processos, nos apontou uma mudança de fé. Porque eu nunca esmoreci na fé, como dizer assim, eu me afastei, eu nunca cheguei a me afastar. Mas eu entendi que a nossa fé estava sendo colocada de uma forma errada, os nossos pensamentos estavam errados. E foi esse o grande processo de transformação na minha vida também, sabe? Da nossa vida. A nossa identidade, na verdade, estava errada. Sim. Uma das principais funções da identidade é saber a nossa filiação, saber quem nós somos. Exato. Né? Porque a gente vê hoje o que me incomoda muito. E me incomoda mesmo. E se incomoda a mim, imagina como se não deve incomodar a Deus, né? Porque a gente vê a maioria das pessoas que conhecem a Deus, que se dizem cristãos também, que conhecem Jesus, eles não vivem uma vida abundante. Sabe? A maioria não vive. Se tu perguntar numa multidão de 300 cristãos e tu vai perguntar, quem aqui hoje vive uma vida abundante? Sabe? Isso é verdade. Muito poucos vão levantar a mão. E foi esse processo todo que me mostrou essa vida abundante, porque eu chegava e dizia assim, Jesus, ele não disse só que ele veio para nos dar vida, ele disse, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. E aquilo começou a me dar uma crise. Eu falei, não, mas eu não vivo essa vida abundante. Eu não vivo, porque eu vivia em várias crises e vários, sabe, e vários problemas, e eu ficava, não, eu preciso entender. E aí eu entendi que a vida abundante, ela está na nossa identidade, ela está no nosso ser, ela está no que carregamos aqui dentro. Porque por mais que eu passei por momentos mais difíceis da minha vida, momentos muito doloridos, eu tinha algo dentro de mim, paz, muita paz, sabe? Gente, era tudo, como a gente dizia, era tudo pra gente dizer assim, isso aqui é pra pessoa cair por uma profunda depressão, é pra pessoa desistir de tudo, e a gente tinha paz. Então, esse processo nos levou a entender o que é a verdadeira fé, o que é o verdadeiro confiar em Deus, o que é a mentalidade certa diante de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que nós somos aquilo que pensamos, né? Então, verdade. O que são esses pensamentos? Como eles devem ser, né? Como que nós devemos nos posicionar diante dessa fé? E tu falou, Flavinha, eu chamo ela de Flavinha, né? Que eu adoro, gosto de falar de jeito carinhoso, né? Então eu coloco assim, não sabia qual era o apelido dela antes. Como é que é o apelido mesmo? Eu chamo Tatá e a Nana. E a Nana. Mas é coisa de infância, né, gente? Ai, que amor. Não, e aí eu até comentei com a Flavinha, né, que a gente tava... Ai, me perdi agora, o que eu tava falando? Não, eu acho que tu ia falar sobre o que eu te perguntei sobre a questão que tu mentora, tu tem a tua mentoria de mulheres. Isso, lembrei que a Flávia falou, né, que, nossa, lá na minha cidade eu não conseguia fazer isso.
Mas realmente, o que tu passou com a tua mãe e o que vocês passaram para chegar até aqui mudou também muito a mentalidade de vocês. Meu Deus. Então eu não digo que, claro que a sociedade flui mais em todas as áreas financeiras, espirituais, tudo, mas que hoje lá tu seria outra pessoa com tudo que tu passou, seria, né? Hoje eu fico pensando isso, gente, a Duda hoje, o que eu seria lá? O que eu teria construído na vida daquelas pessoas que andavam comigo naquele tempo? O que talvez eu teria feito com os nossos negócios? Eu e o João, né? Como que seriam os nossos negócios que deram errado? Com a mentalidade que a gente tem hoje, né? Como a gente muda, né? Como a gente se transformou. Então é isso também, sabe? Eu acredito muito nisso. É tremendo, né? E assim, a gente vê que vocês são pessoas que vocês falam muito de Deus, vocês são muito ativos, né? E assim, Deus faz parte na vida de integral, vocês, né? assim, É no campo e na cidade, como diz lá em Êxodo, no campo e na cidade, né? E como que é pra vocês, então? Porque o que eu acho mais legal de tudo e por qual motivo também a gente trouxe vocês aqui, além de vocês serem essas pessoas, assim, né, totalmente de Deus, é levar isso para os negócios. Porque às vezes as pessoas igreja é igreja, negócio é negócio. Negócio à as parte. pessoas adoram botar empecilho nas coisas. E como é, João, pra ti trazer, porque tu é um cara assim que dá pra ver. Quem vai trabalhar com ele, né? As pessoas que vão trabalhar dá pra contigo. ver na tua cara, assim, do jeito que tu fala, do jeito que tu se expressa. Tu não mede palavras, tu é isso, a tua identidade é essa, tu sabe quem tu é e tu sabe a quem tu serve, isso. Fala um pouquinho. Então, no meio dos negócios, Deus ele nos dá sabedoria, né? Sim. E é algo que é fundamental e eu tenho aprendido muito com a Maria, né? Nós buscamos já há um bom tempo, né, evoluir, nós buscamos com outras pessoas fazer mentorias, Sim. né, e aprender principalmente a Maria, isso é algo que ela instigou em mim, né, mais uma vez, porque a mulher realmente ela edifica o seu lar, né? Ou ela destrói ou ela edifica, e eu creio que a Maria tem edificado o nosso lar dia após dia. Deus tem dado essa sabedoria a ela. Né? E eu tenho buscado crescer, né? Eu tenho buscado avançar também como pessoa, mas nós temos que ter uma linguagem, né? O Espírito Santo te dá sabedoria e linguagem a você falar com qualquer pessoa. Há empresários que você não pode chegar de certa forma, né? Já colocando o pé na porta, chutando a mesa, né? Você tem que ter sabedoria e Deus te dá essa estratégia, te dá essa sabedoria. Nós trabalhamos, sim, nós empreendemos, nós temos esse sonho, essa visão, né? Que foi algo, não é sonho, eu chamo de visão, porque sonho você idealiza, visão verdade. Você tem algo concreto. Então Deus nos deu, né, realmente uma visão, né, de coisas que nós faríamos aqui, né? Mas realmente o que importa, né, é levar a palavra de Deus aonde nós estivermos, nos nossos amigos, no nosso meio, e como tu falaste, né, com o Eduardo, né, se tá no nosso meio não tem, ou você vem pro nosso lado, você sabe que você não vai aguentar. Não existe quem não chega em cristão se torna cristão, acho que em 2, 3 semanas. Não dura, né? O negócio se muda, porque as pessoas estão assim, as pessoas estão carentes, né? Mas você não chega, você chega de mansinho, porque Cristo ele age dessa forma, né? Amor, Jesus ele é um gentleman, ele jamais vai entrar dentro de você com a força, né? Então você vai aos poucos e Deus vai criar situações, Ele cria situações para você poder levar a palavra, né? E eu me lembro logo que a gente iniciou, né? A gente saiu do encontro com Deus, que é essa ferramenta que a gente utiliza na igreja, que eu comentei com vocês, e a gente saiu querendo ganhar o mundo, né? Nós chegamos em Bagé e algumas pessoas abriram sua casa, nós começamos a fazer e tudo cresceu muito rápido. E quando veio, a gente tinha 30 e poucas pessoas, não tinha nenhum pastor, mas a gente queria na nossa cidade ter uma célula e ter uma igreja. E eu creio que muitas vezes as pessoas chegavam lá, elas faziam perguntas e, cara, eu não sabia responder, mas eu respondia, eu não sabia nem de onde eu tinha tirado aquela resposta. Sim, né? Acredito. Então, e a questão? Acontecia isso em nossas vidas, e isso acontece também na questão dos negócios, né? Você levar uma palavra, né? Você ter uma palavra de sabedoria, Deus na realidade ele usa tudo que ele tem para nós, né? Os dons que ele tem para as nossas vidas também para abençoar a nossa vida, mas principalmente, né? Porque tudo que é de Deus ele soma e multiplica, então para abençoar a vida de outras pessoas 100 vezes mais, né? 100 vezes 30, 60 eu sinceramente a gente segue uma linha, né? Que realmente é no ser, né? Se eu sou cristão, o que eu vou carregar? Não é que eu não vou errar, eu vou errar. Sim. Mas como trazer para os negócios, né? Realmente é a cada decisão, até na hora de contratar uma pessoa, nós oramos e nós vemos se nós temos paz, sabe? Na hora de instruir uma pessoa, sabe? De ter que até apontar uma falha, porque é difícil tu apontar a falha da pessoa. Nós estamos na imobiliária agora entre 10, nós temos 13.
13? Meu Deus. Já cresceu e tu nem sabia. E a gente realmente, assim, ali a gente fez um ecossistema diferente. Eu disse, eu quero um ambiente diferente, eu quero um ambiente onde há princípios. Porque não é, ai, Duda, tu quer uma coisa que não existe. Não. Eu quero realmente que a gente consiga ter princípios. E a gente consegue. Porque quem tem Jesus consegue. É leve, é suave, é agradável. Sabe, a gente tem que ser diferente aqui. A gente tem que realmente ter um diferencial. A nossa diferencial é ter Jesus? Mas a gente tem que ter esse diferencial nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes aqui com as pessoas, mas para começar uns com os outros aqui dentro. Sabe, onde vai ter respeito, onde nós vamos tratar com amor, onde nós vamos conhecer o lado um do outro, sabe? Nós vamos realmente trazer isso aqui. Tanto que a gente começa toda segunda-feira lá de manhã. Todos os dias a gente ora, né, lá. Sim. Mas a gente começa segunda-feira já dando um treinamento e a gente traz muito a parte espiritual. Porque é corpo, como o João falou, corpo, alma e espírito. Então, nós ativamos isso nos nossos colaboradores e a gente quer realmente, eu acredito nisso, que tu pode transformar o ambiente todo, assim como vocês estão fazendo também lá no salão que vocês trabalham, né, que é maravilhoso. A gente quer fazer isso na imobiliária e a gente quer que isso seja referência para todas as pessoas realmente terem isso. Porque não tem coisa melhor do que estar num ambiente onde tem pessoas que realmente elas trazem a presença de Deus. Aquele ambiente é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente de crescimento, sabe? Não tem falta. Gente, aonde há Deus não tem falta. Se tá tendo falta, alguma coisa tá errada. O que eu acho mais legal de tudo isso, assim, é tu saber que tu vai solucionar o problema do outro. Tu é um solucionador de problemas. Exato. Tu tem a palavra, como ele falou. Tu tem, né? E é isso, né? A gente vê, assim, ali no salão com as nossas próprias colegas, elas trazem um monte de problema. Bota o teu ponto de vista como cristã, dá direcionamento, fala. Isso aí muda totalmente a forma da pessoa ver aquele problema e ela já muda e já resolve. Eu creio que vocês também são assim, né? E eu queria que o Eduardo falasse um pouco, assim, de quais são os empreendimentos... Eduardo. Que o João Pedro falasse um pouco dos empreendimentos. Quais são os teus negócios hoje? O que tu faz realmente aqui em Capão? Então, algo que Deus nos chamou para cá com um sonho, né? E eu escutei isso numa pessoa que eu tenho ele como um mentor, né? Ele falou, João, você está indo para lá para fazer isso, mas esse negócio vai abrir várias outras portas, né? E é o que está acontecendo, né? Deus tem direcionado dia após dia, tempo após tempo, tem aberto portas em nossas vidas. Eu vim para cá, na realidade, para desenvolver um projeto de fracionamento de solo, né? Fazer condomínios e loteamentos, né? Esse é o nosso principal objetivo aqui. É um grande desafio, é algo que realmente eu tenho buscado me aprimorar, me conectar, e Deus é tão bom comigo, Ele tem colocado pessoas, né? A nossa equipe formou uma equipe realmente de uma experiência gigante, né? Onde já formaram vários outros empreendimentos nesse setor aqui no litoral, são os melhores condomínios, né? Foram feitos para essas pessoas, né? E a qual eu tenho a honra de trabalhar e aprender dia após dia com eles. Então eu saio do setor agropecuário e venho para cá para isso, para virar um fracionador de solo, né? Para virar um loteador, né? Que não deixa de trabalhar com a terra. Sim. Né? A gente está trabalhando com a terra. Sempre com a terra. E, enfim, ali então eu começo uma trajetória. Eu pensei, bom, eu estou estudando, eu estou aprendendo, mas eu sou bom em certas áreas. Outras eu tenho que procurar os melhores, né? E eu procurei trazer para a nossa equipe os melhores, né? E principalmente, né, algo que a gente tem dentro do nosso coração, tudo volta para a Bíblia, né? O mundo ele é fácil investir em coisas, né? Mas Deus colocou um sonho no nosso coração e nós investimos em pessoas. Isso é diferente. Muito né? diferente, faz toda a diferença. Então, eu creio que essa é o principal motivo assim que realmente nos move, né? Dinheiro, óbvio que a gente quer, é muito bom, mas dinheiro é só papel, né? Tem algo a mais, como eu falei no início. Sim. É isso que nos move. Pouco a pouco nós estamos, né, avançando, né? Nós estamos trabalhando num projeto muito grande, né? Pelo menos para nós, assim, algo que eu jamais sonhei, né, imaginar trabalhar num projeto desse volume, desse tamanho. Então, nós já conseguimos ter um avanço muito grande nesses 3 anos, né? Já conseguimos montar uma estação, fazer todo o projeto e ter as primeiras liberações para uma estação de tratamento de esgoto própria, onde 100% dos dejetos serão reutilizados, né, no próprio empreendimento. Nós estamos criando empreendimentos 100% sustentáveis, né, tendo o verdadeiro equilíbrio, né, do meio ambiente, né, porque o meio ambiente não é só ou para o ser humano ou só para a natureza, não, você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então, respeitando tudo isso, né, e trazendo também uma
viabilidade financeira também muito legal e muito interessante, né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos e a gente precisa, não é o objetivo principal, mas nós precisamos, nós desejamos isso, nós almejamos isso, né? E não só para mim e para minha família, mas para todos aqueles que estão perto de nós, né? Todos têm que prosperar. Como eu falei, é um projeto de Deus isso aí nas nossas vidas, né? Então, a gente não separa. É como eu escutei, né? Eu ia falar antes, mas acabei não falando, né? É como você pega um saco de batatas, as batatas estão separadas. Quando nós recebemos a Cristo, né? Simplesmente, um exemplo simples, né? Quando nós recebemos a Cristo, nós viramos um purê de batata. Você não separa mais a batata, ela tá ali, entendeu? Você é um só. Então, tudo aqui não tem como ele é bem melhor quando ela tá misturada, né? Bem melhor. Então, você não tem como separar. Você não tem como separar a sua vida, não. Aqui eu sou cristão, aqui eu sou empresário. Não tem como. Não, isso não quer dizer também, as pessoas têm um julgamento errado. Não, porque ele é cristão, ele é bonzinho, então eu vou deitar sobre ele. Não, também isso não acontece. Porque a gente sabe, Deus ele nos dá o limite em tudo. E ele nos ensina a nos posicionarmos no mercado de uma forma correta, né? Com sabedoria, né? Então, dali, então, desse empreendimento, surgiam alguns outros negócios, algumas outras oportunidades, né? Pela questão do setor agropecuário, eu sempre fui, né, como eu falei no início, eu sou apaixonado pelo setor agropecuário, né? Fui sempre envolvido em algumas questões ali, por exemplo, como Farsul, algumas entidades, né? De raças, né? de criação de criatórios, né? no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Dentro desse setor agropecuário. Então, a gente começou também a trabalhar na parte de intermediação de silvicultura, que é madeira, exportação de madeira para a Europa, para a Ásia. Né? E aí, a Maria, né? Numa conexão também junto com a Andréia, que é nossa sócia, nós acabamos abrindo também, né? a Sevion, né? Que é imobiliário, a qual a gente trabalha, né? Hoje com todos os segmentos, né? Depois disso, Deus foi nos abrindo outras portas, né? Nós fomos pro mundo digital também, né? Nós abrimos a Life3, né? Um bebezinho que está se iniciando, mas Achei muito legal isso. Nós estamos iniciando, né? Porque nós acreditamos também que todos os segmentos, se não forem, né? Se não tiver isso aqui, se não tiver o digital, né? Você já está para trás, né? Então, se você tem já hoje, né? O digital na sua empresa, você já está no mínimo 90% à frente das outras empresas. Né? E quem não tiver vai ficar para trás. Então, nós acreditamos muito nisso, né? E também, né? Pela questão da família, eu trabalho também numa empresa que é chamada Biotecnologia. Nós fazemos aí materiais para cirurgia plástica, transplante capilar, né? Tricologia, né? Harmonização facial, né? Então, realmente, Deus ele me tirou do setor primário e me atirou para pulverizou, né? Em vários outros negócios. E uma mulher elástica do teu lado. Exatamente isso. Não, e Deus não dá nada pra ninguém que a pessoa não vá dar conta daquilo. É certo que Deus te deu tudo isso porque tu vai dar conta, né? E a Eduarda... E o processo é para nos fazer dar conta também, né? No processo, quantas pessoas são beneficiadas, né? Meu Deus, eu vejo que vocês têm muitos amigos, né? Sim, vocês têm, a gente abre as portas da casa de vocês, vocês botam lá a foto, né? Na cela. A cela cheia. Cela é são pessoas que atraem as pessoas para vocês. Sim. Também, né? É muito de Deus, né? E é muito louco tudo isso, porque quando vocês até me perguntaram, Duda, como que surgiu essa questão da mentoria, é porque eu realmente mudei, porque houve essa mudança na nossa vida. Então, nós tínhamos uma visão, né, de futuro, que era, vamos seguir aqui, o João vai plantar soja, criar gado, a Maria vai se formar advogada, vai ficar vindo todo final de semana pra fazenda com os filhos, daqui a pouco ele não queria nem que eu trabalhasse, porque ele não queria nem que eu trabalhasse. Sim. Ele falou, não, Maria, fica tranquila, de boa, e a Maria era mais... Toda mulher quer esse marido, Maria. Toda mulher quer esse marido. E eu adorava aquela vida de boa, né? E aí, de repente... deu essa reviravolta na nossa vida, né? As portas da agricultura se fecharam pra gente na nossa cidade, né? Deu tudo errado. Eu gosto assim, ó. Deu tudo errado mesmo. Deu tudo errado pra dar certo. Pra dar certo. Porque aí deu tudo errado e a gente teve que seguir outro caminho. Só que o não dar tudo errado, eu acho muito importante a gente se atentar a orações que a gente faz. Em momentos que a gente tem diante de Deus, que a gente não percebe. Porque quando eu falo no tudo que deu errado, eu lembro de pedidos que eu fiz muito antes disso para Deus, o quanto eu queria que as coisas fossem diferentes, de coisas e sonhos que eu queria viver e que eu tinha plantado ali. Nada que tu planta em oração é em vão, nada. Às vezes tu nem lembra e tu vai colher lá anos depois.
E aí, quando aconteceu isso, o João ele começou a perguntar pra mim na hora, ele não teve essa visão. Sim. Né? No momento, né, amor? Nesse Eu momento. perguntava todos os dias, o que eu vou fazer? Com o Gente, que eu mas vou era trabalhar? todos os dias mesmo. Ele perguntava, Maria, o que eu vou fazer da minha vida? E eu fiquei, meu Deus, o que ele vai fazer da minha vida? Da sua vida e da minha vida também. Da nossa vida. E a gente ficou naquilo, só que ele dizia uma frase. E diante de tudo desmoronando diante de nós. Porque assim, desmoronou mesmo, sabe? E eu não tenho... Hoje que a gente, graças a Deus, tá em outra fase da nossa vida, né? A gente pode dizer... Eu lembro que na fase o João dizia, Maria, a gente não diz que tá passando pelos problemas quando a gente está nos problemas. A gente diz depois que a gente já passou. Eu falei, amor, agora tu me autoriza a dizer que a gente já passou pelos problemas. Graças a Deus. Temos outros Estamos agora em outro pra nível. enfrentar, Em mas outra nós fase. vamos Para pra outras outro pessoas, porque a dor faz isso. Né? Exatamente. a Consegue dor faz ajudar isso. E ele falava uma frase que tu disse. E ele falava aquela frase todos os dias. Porque o meu Deus... Não é uma frase, é um versículo. É um versículo, é verdade. Meu Deus, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir através de Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Gurias, todos os dias ele falava isso. Todos os dias sem parar. Foi que Eu nos chegava... as pessoas pensaram... Eu tive um amigo que era muito próximo, na verdade não era um amigo, era uma pessoa que fazia muitos negócios conosco. E chegou um dia que ele falou assim, cara, como é que tu tá aguentando tudo isso? Toda essa pressão. Sim. Assim, né? Eu falei, cara, é Deus. Porque no tempo que a gente teve a maior crise financeira das nossas vidas, a única, graças a Deus até hoje, creio que não vai ter mais. Amém, com certeza. Amém. Eu tenho algo também sobre isso que eu gostaria de comentar, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas também, posteriormente. Mas, enfim, foi o momento que a gente mais se envolveu na igreja. Né, que a gente mais se envolveu, e a igreja, eu não digo o prédio, né, com as pessoas. Sim, com nós pessoas. cuidávamos de muitas pessoas. Nós éramos de uma igreja, a qual o pastor foi embora e ou a igreja fechava ou a gente assumia, e a gente assumiu. Porque No o nosso momento mais coração difícil é da nossa vida, a gente ainda teve que assumir uma igreja por um Então- tempo, né? Sim. Mas as coisas fluíram e a gente vê que o que é de Deus, ele cuida, né? Ele dá o sustento, né? Verdade. Então, há uma passagem também muito grande. Eu falei para vocês no início, né? A gente é movido a palavras, né? E é uma palavra que fala também que Deus, ele cuida até dos pássaros que há nos céus, e nos lírios do campo tem o que se vestir. Então, quem dirá De nós, né? que somos filhos amados de Deus, né? E a gente Só que nós temos que aprendeu começar a viver isso, né? E ter fé. E mais, a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir da pregação da palavra. Então nós temos que ouvir ela todos os dias. Isso me Nós chamou a temos que atenção, preparar. assim, a fé de vocês. É o que mais está me impactando, assim, é ver o quanto tu é cheio de fé e tu também. Porque fé é essa certeza, mesmo as E o circunstâncias- legal quando tem um casal assim, é que quando um tá um pouco mais... Sempre tem O tentar que... outro é, lembra que quando o outro lembra. Então é um conjunto. mas né? assim, Esse é o essa apoio, fé, né? essa fé foi assim, enraizada em vocês de uma forma Foi. que eu, assim, tô impressionada. Foi Glória a mesmo, Deus, sabe? que bênção, né? Porque a gente sabe que a gente pertence a um Deus muito grande. E a gente só pode se fazer pequeno diante desse Deus, porque a gente não é pequeno diante das pessoas, a gente não é pequeno diante das situações, sabe? Porque a gente carrega esse Deus com a gente. Nós temos essa essência de Deus, nós somos esses seres de Deus, nós somos filhos, né? E nós somos esses filhos, essa essência divina. É uma revelação muito forte que Deus me deu, né? Que nessa essência que Ele nos deu, divina, nós podemos todas as coisas. Não há possíveis, não há limites. Só que o mais lindo de tudo é, em meio à dor, tu forjar fé. Sabe? Tu aprender sobre fé. E permanecerem juntos. E permanecerem. E a nossa unidade, porque a gente tinha... Óbvio, crise, imagina a crise financeira. É o que a minha mãe sempre dizia, Duda, o que eu mais vejo é casal se separando em meio a uma crise financeira. Não, com certeza. E a gente se uniu numa certeza, nós estamos juntos. Nós estamos juntos no deserto, nós estamos juntos no vale, nós estamos juntos na montanha, nós estamos juntos comendo um fundinho gramado, nós estamos juntos apertados, Eu acho que jantando o em João casa. Pedro entendeu, né? O João Pedro entendeu, né? Eu dou a vida. Eu dou a vida pela família, eu dou a vida pela esposa, eu dou a vida. É verdade. Ele entendeu quando ele disse que se apaixonou por ti, foi a mesma paixão que ele teve por Deus. Então ali ele já entendeu tudo sobre a obra única de Deus, né? Que é o amor de Deus pela sua igreja, do marido pela sua esposa. Eu creio sim, foi muito claro isso, né, pra ti, né? É Eu verdade. acredito que vocês trazem isso para as pessoas que também se aproximam de vocês. Com certeza, com Sim. certeza. E o surpreendente, na realidade, não é surpreendente, o maravilhoso de tudo é que, claro, a gente discute muito, nós Sim. somos duas personalidades fortes, a gente briga, né? As pessoas acham que Não é só aleluia, né? A gente passa por dificuldades, a gente passa. Sim. Mas exatamente, a gente passa, a gente sabe o que vai passar. Então a gente tem a paz, né? E a gente tem algo a mais, que é esse algo a mais que a gente convida a todos, né? Que a gente quer que todos recebam, né? Que é Cristo.
né? Isso é que nos sustenta, né? Isso é que realmente nos forja. Mas esse tempo que realmente é muito interessante viver, e é algo que está marcado dentro de mim, é que antes a gente, né, a gente vem de, tanto eu quanto a Maria, nós viemos de famílias tradicionais, eu aqui da Serra, a Maria lá da região da Campanha, mas enfim, nós sempre tivemos tudo ao nosso alcance, né? E no momento, né, nós tínhamos a nossa família, e quando nós formamos a nossa família, nós somos nós, né? E num momento a gente não tinha nada, né? E quando a gente não teve nada ali, a gente descobriu que a gente tinha tudo, porque ali a gente pôde ver que nós tínhamos Cristo, né? E nós tínhamos um ao outro. Né? É lindo. A gente fala isso, a Maria, às vezes, amigos, há estações, a Bíblia fala sobre estações, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo de plantar, de colher, né? E assim como as estações que vêm e vão, amigos que passam, continuam sendo amigos, mas já não são tão presentes, outros que têm, né? E esses momentos passam, essas estações passam, né? E nós estamos juntos, né? E forjando. E assim também é financeiramente, porque eu comento, Deus, que eu não preciso passar por isso de novo. Sim. Mas se precisar, o Senhor me deu algo muito a mais, né? Hoje a questão financeira, né? Nós já recuperamos, graças a Deus, temos ainda mais do que nós perdemos. Sim, acredito. Né? E o potencial que nós trabalhamos é para chegar a algo que a gente nunca havia pensado, imaginado, né? Porque é o sonho de Deus, né? É o que nós estamos trabalhando e estamos no caminho, no tempo certo, dia após dia. Mas Deus, ele nos deu muito mais do que isso. Ele nos deu muito mais do que papel, do que bens, né? Deus, ele nos deu a capacidade de entender e aprender a produzir riquezas. Isso é o que Deus nos ensina. Deus, ele não nos deu o peixe, como está na palavra, ele nos ensinou a pescar. Né? E é isso que a gente tenta fazer, por exemplo, na própria imobiliária, com as pessoas que estão conosco. Nós apostamos e nós investimos em pessoas que nós cremos que é direcionado por Deus, mas pessoas que muitas pessoas no mercado imobiliário não dariam chance. Mas nós damos porque Deus tem escolhido a dedo cada um deles. Acredito. E hoje nós temos a melhor equipe. Eu profetizo isso todos os dias. Nós temos a melhor equipe para atender Capão da Canoa e Litoral Norte Gaúcho. Né? Pessoas que realmente estão com a fé, né, firmada e base sólida. Pessoas que têm essa fé também, né, e que vão todos os dias trabalhar e achar o melhor para os seus clientes. Né? Baseado nessa fé, baseado nisso, baseado nessa palavra, né? Em aprender a fazer as coisas. O Senhor nos ensina cada dia, né, uma coisa diferente. Nós abrimos agora, por exemplo, uma empresa, e foi numa viagem que eu fiz, eu fui num curso, né, eu posso falar o nome? Né, o Wendel Carvalho, uma pessoa extraordinária, né? Fui junto com um amigo, o Marcos, né? E ali eu tive algo ativado na minha vida. Bah, essa parte eu tenho que mudar. E eu cheguei aqui, nós vamos abrir essa empresa. A Maria, não, mas a gente não sabe. Nós abrimos, na realidade, nós abrimos a empresa. E nós, não, mas a gente não tem nenhum lançador. A gente não tem nada, mas Deus, ele nos capacita. É algo que Deus me ensinou, é isso. Né? Se ele me der uma palavra, eu posso andar, eu posso botar o pé na água que eu não vou afundar. Né? Nós vamos aprender. Ele me deu essa capacidade que eu não tinha. Isso é dom que veio dele. Né? E se eu recebi, todos nós, você que está escutando, você que está ouvindo, né, isso aqui, você tem isso para você também. Tem isso para todos nós. Né? Restauração de casamento, restauração de saúde financeira. É isso que nós falamos, é isso que nós vivemos, é isso que nós pregamos. Né? E a gente começou a trabalhar juntos, né? Muitas pessoas me disseram que não dava certo. Eu posso confessar para vocês, tem os dias difíceis, sabe? Por quê? Porque tem situações que é difícil tu separar, né? Tem uma situação ali que às vezes tem que ter um posicionamento, né? Porque nós temos outros sócios em todas as empresas e é difícil na hora ali tu separar, né? Tu não... É uma coisa que é um desafio que a gente enfrenta, né? Mas é muito bom. É muito bom porque a gente sabe que nós temos o mesmo propósito. A gente sabe que a gente tem a mesma visão, o mesmo olhar, sabe? É pra lá que nós vamos, sabe? E isso é muito bom, porque... É raríssimas as pessoas que a gente vai conseguir se conectar que tem a mesma visão do que quando tu tá uma pessoa que tá tão aliançada assim contigo, né? E claro que como vocês duas, vocês estão muito aliançadas uma com a outra, vocês têm o mesmo olhar, a mesma visão. Já veio assim. E realmente, assim, eu até tava lembrando, né? É um processos diferentes. Tu começar pequeno, né? Eu vim de uma família, de uma situação, né, mais simples, e eu fui crescendo na vida, do que de repente tu tem um padrão de vida muito alto e tu cai esse padrão.
é muito difícil. Eu não passei o outro, eu passei esse de estar num padrão de vida muito alto e perder esse padrão. E foi muito desafiador isso. Mas foi isso que me forjou até a fé certa. Sabe? Foi isso que me forjou a, meu Deus... Porque Deus fala, né, pra gente, se tu for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então a gente estava sendo muito fiel no muito e no pouco, sabe? Quando realmente ficou no pouco mesmo, sabe? Como é que tava o nosso coração ali? Eu entrei em várias crises, eu perguntei muito para Deus o porquê. Eu acho que as pessoas fazem muito isso. Hoje eu já nem tenho coragem mais de fazer isso, hoje eu tenho outra mentalidade, outra visão. Mas eu tive nessa mentalidade, né? Dizer, Deus, por quê? Onde foi que eu errei? Né? E eu procurei culpados. Sempre a gente procura. Nossa mente, ela já quer procurar um culpado. Por isso que a primeira virada de chave grande que eu dei na minha vida foi quando eu aprendi a autorresponsabilidade. Tu estás aonde tu estás porque tu realmente te colocou ali. Né? E Deus... Com Deus não é por quê, é para quê. É para quê, exato. Qual o objetivo? Então, se não tivesse ocorrido isso conosco, com certeza hoje... E é algo muito importante, né? Capão é a terra que demanda leite e mel. Mas, na verdade, para mim, né? Pode ser que a terra que demanda leite e mel seja lá pro João, pro José, seja lá em Cachoeira ou em Caxias do Sul. Sim. Porque a terra que demanda leite e mel é a terra que você tá. E quando você tá no centro da vontade de Deus. Entende? E se eu tivesse continuado lá, se não tivesse acontecido, jamais eu teria saído. Sim. Porque eu amava aquilo e eu aprendi a amar. Né? Ainda tenho tenho participações lá, mas hoje nós estamos voltados literalmente para as coisas que Deus nos deu aqui nessa terra. E eu sei que isso vai ser um tempo, vai ser um ciclo e vai ter outros dias que nós vamos estar em outros lugares. Deus já colocou isso em nosso coração. Graças a Deus eu aprendi a escutar Ele, sem precisar acontecer tudo isso. E aquela menina que eu falei pra vocês, né? Filhinha da mamãe, do papai, sempre protegida, depois protegida pelo esposo, sempre protegida. Ela realmente, ela se colocou, eu me coloquei num lugar, eu estava num lugar que ou eu seguia naquele lugar de vítima, né? Ou eu assumia a responsabilidade e assumia, sabe? Realmente me colocava, não, eu vou mudar. As coisas vão mudar. Sempre com muita fé. E aí foi ali onde foi forjada aquela mulher, né? De autorresponsabilidade, de ver os pontos que eu tinha de fraqueza, sabe? Os bloqueios mentais que eu tinha, que nós tínhamos, porque com certeza esses bloqueios também fizeram que as coisas deram errado, né? Então, a fé é importante, a mentalidade é importante, né? A forma que tu vai colocar a fé é importante também. Então, isso tudo foi sendo forjado, foi sendo transformado. E esse processo de transformação, como ele é lindo na nossa vida, né? E aí eu comecei a viver esse processo de transformação de uma forma tão forte que eu comecei a voar mesmo, que até é difícil me parar, tá? Só Deus me para. Gente, esse podcast tá muito profético, tá muito assim, dando direções. Eu creio que as pessoas que ouvirem, elas vão poder... São mais duas coisas. Mas nós já estamos no final. Só um pouquinho, É que nós já estamos no final, tá? Vai. Te dá essa chance. Eu quero falar duas coisas que depois eu vou falar sobre esse outro processo de transformação. Primeiro eu quero falar uma coisa pro João Pedro. Uma coisa que eu senti muito forte em ti e que eu creio assim, que Deus ele vai te usar e já está te usando, vai te usar muito mais, é porque tu tem esse sonho, esse desejo, essa sede de investir em pessoas. Isso pra mim é propósito. Porque tu não tá, o teu coração não está direcionado a ti, a tua família, mas ao outro. Então isso aí é muito forte, eu acho que tu tem que seguir muito. Isso aí me trouxe muito isso, assim. Eu tô impressionada, assim, com essa tua sede que tu tem com o próximo, sabe? Porque é raro esse tu cuidado, pessoas né? assim hoje. Geralmente as pessoas trabalham, tu é um cara que tem muitos empreendimentos. Mas em nenhum momento tu falou aqui dos teus negócios porque tu quer isso, porque tu quer aquilo, porque tu quer mais coisa. Mas sim porque a mudança que Deus te trouxe para te levar para as pessoas. Eu senti muito forte, e Deus vai te honrar muito mais. Acredito. Muito. Eu vejo muito isso. Sim. Amém. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso. Não, a gente, na realidade, é o testificar de algo que Deus tocou no nosso coração. A gente ama muitas pessoas. Então, na verdade, quando Jesus ele nos diz uma única coisa, né? Nós devemos fazer uma única coisa, né? Que é fazer discípulos, né? E para a gente poder fazer discípulo, eu aprendi que nós precisamos amar as pessoas, né? E principalmente, como eu falei antes também, né? Que é o segundo ponto que faz a gente ser assim, eu acredito, né? Cara, quando você sabe o quão amado você é por Deus, quando você sabe quão perdoado você é, quão desejado por Ele você é,
é impossível você não tratar o próximo assim, dessa forma, né? Então, ainda que, como eu falo, às vezes, né, vai ter dias que tu vai falar mais, né, mais áspero, né? Mas mesmo assim, quando você está falando áspero, mesmo ainda que, sei lá, você pode até estar errando, mas dentro de você há algo que multiplica o amor, que quer mudar, né? Eu falo para Maria, eu virei, a gente fala assim, mole, né? Para não dizer outra palavra mole, mas enfim, eu fiquei muito mole, é algo que eu não era. Eu me preocupava comigo, eu me preocupava com as minhas coisas, com a minha família, com a minha casa, né? Não que eu não me preocupe, porque o meu primeiro ministério é a minha casa, né? Mas eu me preocupo com os demais também. E eu aprendi que, na realidade, a matemática de Deus ela é louca, ela é completamente ao inverso de todo mundo, né? Quando você investe em pessoas, quando você faz a vontade de Deus, né, que é fazer discípulos, né, é impossível que você não seja abençoado. Né? Mas há algo que a gente colocou na nossa vida, que é um princípio, né? Que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto das outras coisas serão acrescentadas, né? Então, eu achei que nós vimos aqui hoje, né? Exatamente como tu falou, eu achei que a gente ia falar mais sobre negócio, mas nós estamos acabando falando mais por Deus. Mas me alegra isso, porque me alegra muito mais falar de Deus do que qualquer outra coisa no mundo, porque é o que está dentro do meu coração, né? Então, eu acredito, tanto eu aprendi isso também com a Maria, mas não é algo que vem nosso, é algo de Deus. Eu não amaria a pessoa. Eu falo isso em qualquer lugar quando nós temos oportunidades, como nos empreendedores do reino, né? Que vocês já estão convidados, né? Todo mundo está convidado a fazer parte, é algo muito legal, é um movimento muito legal para atingir, para levar esse amor, levar isso aqui que nós estamos conversando hoje para talvez pessoas que jamais ouviriam o evangelho, teriam essa oportunidade. Né? Então é para isso que nós utilizamos também conectar pessoas, fazer conexão de pessoas, né, para network verdadeiro, né? Então, mas é muito legal assim a gente poder estar batendo esse bate-papo franco aqui, aberto, né? E ver que realmente não há distinção, né? Não tem como a gente e separar, né? Não tem como. É o purê de batata, né? A gente adorei, vou levar pra vida. Eu aprendi muito hoje. Eu preciso falar nesse podcast aqui, eu preciso falar uma coisa, porque ele não pode nesse podcast sem eu falar uma coisa. Eu conheci a Maria pelas redes sociais através da Carlinha Mello, beijão pra Carlinha. E aí um dia a gente foi aqui no Sopro, a gente fez um desfile, né? E aí ela me puxou pelo braço, eu nem sei, a gente se apresentou naquele dia, se apresentou uma pra outra. Tu me puxou pelo braço que ela queria que eu ajeitasse o cabelo dela. Eu disse, mas Deus sempre manda uma serva, né? E ali a gente já se conectou, foi lindo e maravilhoso. Só que depois disso eu tive um sonho com a Maria. E Deus nesse sonho me mostrava uma borboleta muito grande e Deus dizia assim pra mim, que eu tinha que ajudar ela nesse novo projeto que ela tinha. E Deus me mostrou a borboleta, me mostrou um monte de coisa, o nome do projeto era Transformadas. Bem assim. Quando eu acordei de manhã, eu fui orar e eu disse, Deus, e Deus já disse, tu passa esse sonho pra ela. Eu digo, eu não, ela vai me dizer que eu sou uma louca. O que eu quero sonhando isso? Eu não sei nem o que é, mas daí eu fui pras redes sociais dela pra saber se fazia sentido. E eu não sabia que ela tinha essa mentoria Transformadas, nem sabia que era esse nome. E aí eu custei pra dar esse recado, porque eu queria o momento certo. E aí a gente teve uma oportunidade de ir na videira lá, num culto. E aí a gente uma volta depois do que ele terminou, o que ele tava. E aí vocês tinham até chego de viagem, acho que aquele dia. E daí ela tava lá na frente orando e que eu disse assim, aí Deus disse pra mim, agora tu vai lá e fala pra ela o sonho que tu teve. E aí eu fui lá e falei no ouvido dela tudo e tu chorou bastante. E eu disse, eu não sei o que é, não sei se faz sentido pra ti, não sei nada. Eu só sei que Deus mandou eu te falar isso porque Ele já me trouxe em sonho. E se é pra mim te ajudar em oração, é isso que vai ser, como vai ser, não sei. Eu só sei que Deus me trouxe isso, eu precisava falar isso. E foi lindo, essas conexões, né? E Deus, Ele sempre faz isso com a gente, né? Ele nos dá uma direção e Ele coloca as pessoas pra confirmar isso, né? Sim. Ele confirma através de pessoas que a gente não espera. Porque confirmar daquela pessoa que sabe é uma coisa. Agora, confirmar de uma pessoa que não tinha sabe nem nada ideia. da gente, nem ideia, guria. Graças a Deus. Eu sabia que tu fazia esse trabalho, mas não sabia nada. E foi muito claro. Eu disse pra minha irmã, não, até a borboleta, tudo é igual. Como que Deus me deu esse sonho? Ele dá, porque eu acho que Deus tem algo muito grande nisso aí pra ti que realmente é dele, né? Eu creio. Ai, que lindo. Então tá, vamos se despedir então, né? Gente, eu queria ficar conversando. Eu queria ficar conversando. Maravilhoso. Então, nova oportunidade, né? Nós vamos um dia Que dia que é a célula de vocês?
Quarta-feira. Aqui, vamos ter que ir numa célula. Nós vamos esperar vocês. Sim, com certeza. Então a gente quer agradecer. Eu creio assim que esse podcast, o nome pode ser claro, Fé Inabalável. Né? Pode ser claro esse nome, porque assim, ó, vai ser impactante. Eu creio que se as pessoas ouvirem realmente assim que Deus faz e que a nossa vida não é aqui, né? Ela é sobrenatural. Então agradecer a vocês por todo esse compartilhar, por esse bate-papo. Eu creio que a gente vai ter muito mais momentos juntos para conversar, né? Porque na nossa mesa só vem pessoas que realmente Deus traz, né? Deus traz. Então vocês podem fazer um agradecimento, quiserem deixar uma mensagem para alguma pessoa, tu fala primeiro naquela câmera, depois o João Pedro. Se quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que vão ouvir. Amém. Eu quero dizer pra você que tudo tá te levando pra dar certo, sabe? Todo o propósito que tu tá passando, tudo tá dentro do propósito, todo o processo que tu está passando está te levando pro teu propósito. A tua dor é o teu maior propósito. Então não pare, não deixe de acreditar, continue firme. E quero deixar um beijo muito grande pros meus pais, Amém. que são os meus amores, que eu sou muito grata a eles pela minha vida, eu honro a vida deles. E do meu irmão também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Outro sonho que eu tive. Eu sonhei que a tua mãe vinha pra Capão e era salva, lembra? Amém, eu creio. E ela acredita nisso. E agora ela vai E quando ela foi lá no salão que eu fiz o cabelo dela, eu orei que Deus vai. E ela fala com muito orgulho, os meus filhos são bem religiosos. Sincero, então, aí, João Pedro, muito obrigada por vocês estarem fazendo parte dessa mesa aqui, desse podcast da Gêmeas. Então, eu que agradeço aqui por estar com as iguais, né, as gêmeas. É uma honra estar aqui, foi muito edificante para mim, creio que para Maria também, né, para nossa casa, para nossas empresas estar aqui. Né, e eu gostaria de dar o recado, na realidade, para você que está nos escutando, né, você que é empresário, você que tem um sonho, um desejo de se tornar um empresário, né, você não tem recurso, você não tem ideia de onde buscar, né? Busque primeiro no Senhor, né? Busque em Deus e Ele vai dar conexões, Ele vai abrir as portas, Ele vai se encarregar de fazer tudo na tua vida, né? Creia e descanse nele, né? E as coisas vão fluir de uma forma sobrenatural. Legal, muito bom. Parabéns, gente. Parabéns, Senhor. Valeu.